Olá a todos, aqui é o Relaxar 24/7. E hoje estaremos falando sobre um filme de comédia de ação chamado Kung Fu Style. A história começa na caótica sociedade chinesa dos anos 1940. Os gangsters surgiram tanto que a polícia também temeu. Os bandidos espancaram casualmente a polícia e depois foram embora enquanto o policial ainda estava no chão com dores. No entanto, ela ainda não é majestoso, porque lá fora há outra força muito maior, que é a gangue da lâmina do machado. Só de ouvir o nome, o grandalhão cigano imediatamente se assustou. O líder da gangue da lâmina do machado é inerentemente cruel, apaixonado por matar e extremamente insensível. Ela até assassinou mulheres. Aonde quer que fosse, ela espalhava terror para o povo da cidade. O Big Brother cigano viu que estava cercado e fugiu rapidamente, mas o líder da gangue atirou um machado no corredor e cortou uma de suas pernas, jogando no chão. O líder da gangue da lâmina do machado, Irmã Sun, pega uma arma e começa a dançar horrivelmente, ignorando o pedido de misericórdia do homem enquanto ataca repetidamente. Acontece que os bandidos pagaram muito dinheiro aos policiais para não interferirem, e eles continuam a aterrorizar a cidade com suas danças horríveis, matando todos que estiverem em seu caminho. Nesses tempos caóticos em que os gangsters mandam no povo, só esta pousada Celeiro dos Porcos não foi assediada por eles, simplesmente porque as pessoas aqui são muito pobres. Todos são gentis e trabalhadores. As pessoas aqui não têm nada para explorar. Todo o local é propriedade de um senhorio que parece estar sempre bêbado e aterroriza as pessoas ao flertar com elas, independentemente de se tratar de um homem de meia idade ou de uma mulher de aspecto único com dentes extraordinários. A verdade é que ninguém pode escapar de seu charme masculino, exceto sua esposa, a senhoria, que parece estar zangada o tempo todo. Seu hobby inclui gritar com os inquilinos por seus pagamentos atrasados e nocautear o homem mais bonito da vila. Este jovem estava lavando o cabelo, escovando os dentes e lavando a bunda, mas a senhoria cortou a água no meio. Ela disse: "Se você não paga o aluguel, usa a urina para escovar os dentes. Se você está sempre atrasado no pagamento do aluguel, não peça." O jovem teve que tirar um pouco de água de esgoto para lavar o cabelo novamente. Em algum lugar nos arredores da vila, dois homens misteriosos olham para as pessoas e planejam desencadear seus planos malignos. Eles vão para a cidade e começam a chantagear o homem bonito por dinheiro, alegando que eles são da gangue das lâminas de machado. No entanto, suas ameaças não são recebidas com medo. Ela diz: aqueles que não têm medo de unir a gangue das lâminas do machado podem simplesmente sair. Assim que Ellie terminou de falar, todos se aproximaram. Vendo uma grande multidão, Ellie disse que queria duelar. Uma mulher de meia idade saiu e deu um soco nele com um jato de sangue de sua boca. Ellie disse que não queria lutar com mulheres e queria lutar com outra pessoa. Ela escolhe o mais fraco. Mas quando eles se apresentaram, eram todos pessoas com uma saúde incomum. Era um anão, um velho e um menino. Percebendo que provavelmente escolheu a cidade errada para aterrorizar, o magricela assim tenta fugir, mas é impedido imediatamente pela proprietária. A mulher passa a bater furiosamente nele com um chinelo, fazendo com que o homem corra de medo. Sing ameaça pedir reforços e joga um foguete atrás das paredes, atingindo alguém como resultado. Surpreendentemente, ela alertou o general da gangue de lâminas de machado explodindo o chapéu do homem, e os gangsters entram na cidade com raiva, exigindo saber quem estava jogando as bombas. Sing diz ao homem que era uma das pessoas que estavam lá dentro, e o general segue em direção à senhoria. A mulher percebe problemas e foge em uma velocidade estonteante, deixando todos os seus inquilinos se defenderem sozinhos. A situação se agrava quando o belo homem diz ao chefe da gangue que não tem medo de suas ameaças, fazendo com que o general se aproxime, planejando golpeá-lo com um machado. No entanto, o homem é atacado por uma força misteriosa e jogado dentro de um barril, quebrando sua coluna e forçando a gangue a pedir reforços. Logo, um exército de gangsters chega dentro do Vale Pixty e começa a aterrorizar todos que estiverem em seu caminho. Eles pegam uma jovem como refém e jogam gasolina em seu corpo, exigindo saber o responsável pela morte do capitão. Sem receber resposta, o líder da gangue joga um isqueiro na garota, mas a tentativa é impedida por um jovem que afirma ser o responsável. Os gangsters investem contra ele com fúria, mas ele começa a contra-atacar usando uma saraivada de chutes, jogando os criminosos no chão.
De repente, vários homens são arremessados para longe por um soco poderoso, já que o alfaiate também aparece no meio da multidão, lutando contra os inimigos para ajudar o jovem. A gangue tenta revidar agarrando suas armas, mas antes que eles possam atirar, as armas são destruídas e lançadas em direção às paredes. O dono do restaurante chamado Donut sai correndo e começa a atacar os gangsters usando um pedaço de pau, quebrando suas armas e fazendo-os voar para trás. Os ataques furiosos do homem evocam uma tempestade de areia, onde apenas os gritos agonizantes dos criminosos podem ser ouvidos. Quando tudo começa a se acalmar, os gangsters são todos derrotados no chão enquanto tentam desesperadamente fugir da cidade. O líder da gangue fica furioso com o ocorrido e culpa Singh e seu irmão por causar grande constrangimento, já que os dois nem fazem parte da gangue. Avisa seus homens para matá-los, mas quando o gangster atira o machado no personagem principal, ele consegue escapar antes que a arma o atinja, graças ao seu talento para destravar. Ele também salvou seu irmão graças a essa habilidade. O líder da gangue fica impressionado com as habilidades do homem e diz a ele para ir matar uma das pessoas do Vale Pixti, se ele quiser se juntar à gangue de lâmina de machado. Depois de deixar o esconderijo da máfia, Singh dá um sermão em seu irmão, Bonnie, sobre ser ambicioso, e diz a ele que eles terão tudo se puderem se juntar aos gangsters. Bonnie questiona como eles podem matar qualquer um do Vale do Pixti, já que todos parecem ser muito poderosos, mas Singh revela que ele também conhece Kung Fu desde pequeno. Aparentemente, ele gastou todo o dinheiro que economizou para comprar um livro de um mendigo que afirma que isso lhe dará grandes poderes. Em vez de ir para a escola e se tornar um médico, Singh decidiu praticar Kung Fu porque queria proteger o mundo do mal. Um dia, ele vê uma menina muda sendo intimidada por um grupo de meninos e ordena que parem. Singh decide ajudá-la usando seu Kung Fu, mas rapidamente é espancado e jogado no chão. Os meninos o envergonham e riem de seus esforços e deixam os dois derrotados no chão. Desde aquele dia, Singh decidiu que gente boa nunca pode vencer neste mundo, e jura ser má pessoa para ter sucesso. Ele vê um carrinho de sorvete e corre em direção a ele, fingindo ser um cliente, mas foge rapidamente após pegar as casquinhas, deixando a garota correndo atrás dele desesperadamente enquanto Singh ri de seus esforços. Ele não percebeu que aquela garota era sua amiga de infância. De volta à cena da pousada, agora todos estão se reunindo. Salvar a mãe e a filha, mas causar problemas com as outras pessoas, elas terão dificuldade em viver. A senhoria continuou a praguejar contra todos, apesar de sua resistência. O personagem principal está escondido do lado de fora. Ele usou uma faca para jogá-lo dentro, mas infelizmente a faca quicou para trás e o acertou no ombro. O gordo quis experimentar, mas o resultado foi o mesmo. Disse ao gordo para ficar longe, mas o resultado não foi melhor. O cabo é jogado fora, mas a lâmina permanece. Nessa época, a senhoria descobriu duas pessoas. O gordo imediatamente pegou a gaiola da cobra para ameaçá-la, deixando cair todas as cobras no corpo de Singh de forma inesperada. O gordo disse que se assobiasse as cobras fugiriam, mas o resultado foi inesperado. Os dois fugiram imediatamente. A senhoria imediatamente correu atrás de Singular. Eles correm mais rápido do que carros. Encontrando um obstáculo, a proprietária saltou e largou todos os sutiãs e chinelos. Singh agora voltou para casa. O veneno em seu corpo explodiu. Ele quebrou. As lâminas dispararam, explodindo os pneus do carro. Seus lábios estavam inchados. Talvez tenha sido graças ao veneno da cobra que seu poder foi liberado. Enquanto isso, o irmão Sun decidiu contratar assassinos profissionais para se vingar do povo do Vale Pixti. Os dois homens parecem ser cegos, mas seus nomes são notórios no mundo do crime, pois são conhecidos por matar seus inimigos usando sua música. Quando o conselheiro os bajula chamando os assassinos de assassinos mais fortes, eles recusam com humildade, alegando que outro homem conhecido como a Besta é muito mais poderoso, mas atualmente trancado no hospício. A dona da pousada desenha muito para orar-se e manda as três pessoas embora. O resultado é sim. À noite, um dos lutadores decide deixar a aldeia para evitar mais problemas, mas vê um músico tocando seu instrumento. O homem começa a se afastar da música enquanto os objetos atrás dele são cortados em pedaços pelas ondas sonoras. Hélio rapidamente percebe que algo está errado, mas não consegue reagir a tempo quando o assassino decapita. Ao mesmo tempo, o alfaiate é emboscado pelo segundo músico e forçado a revidar enquanto eles trocam golpes.
Os dois se enfrentam igualmente no combate corpo a corpo, e sua luta eventualmente os faz cair dos prédios, onde o primeiro músico está esperando por eles. O cego começa a atacar o alfaiate usando as ondas sonoras e o manda voando pelo campo. Antes que o homem pudesse ser morto pelos ataques contínuos, o dono do restaurante aparece e salva o alfaiate. O lutador consegue conter os ataques do inimigo de forma mais eficiente usando a lança, e ela arremessa todas as armas contra os assassinos. Donut voa em direção às ondas que se aproximam enquanto desvia dos ataques, aproximando-se dos oponentes conforme a música se intensifica. O homem consegue alcançar os músicos com a última arma, mas atinge um campo de força que interrompe o ataque e é derrubado pelo contra-ataque inimigo. Os músicos recuperam sua posição e continuam a atirar sem piedade, e o alfaiate empurra Donut para longe do perigo, mas se ferindo fatalmente no processo. Antes que os dois sejam mortos pela investida, as ondas se dispersam pelos gritos da senhoria. Os assassinos percebem que há outra entidade poderosa aqui, e tentam perseguir a mulher, mas são impedidos rapidamente pelo proprietário que desce do céu. Os assassinos tentam socar o homem, mas seus ataques se concheteiam no corpo do proprietário e fazem com que eles se atinjam. O proprietário agarra os dois homens e começa a jogá-los em um círculo, eventualmente jogando-os fora como bonecos de pano. Os assassinos se recuperam e tentam usar seu ataque mais poderoso, transformando as ondas sonoras em esqueletos de guerreiros que voam em direção ao homem. A senhoria entra em cena e contra-ataca usando sua técnica de gritar, espalhando os demônios em pedaços e explodindo os músicos. Os líderes estavam prestes a fugir, mas a senhoria já havia aparecido ao lado deles. Ela os assustou tanto que queimaram os cabelos com vinho. Quando a luta termina, as pessoas na cidade tentam salvar os heróis, mas dois deles já morreram, e Donut acaba sucumbindo aos ferimentos também. No dia seguinte, Sim tenta intimidar um passageiro do trem, mas continua sendo espancado várias vezes e atirado para fora do veículo como um mendigo comum. Ela culpa seu irmão por não ser mau o suficiente e reclama que eles não mataram ninguém depois de tantos dias, questionando como eles podem se juntar a bandidos como este. Ela vê a garota do sorvete novamente e corre em sua direção, exigindo que ela lhe dê todo o seu dinheiro e jogando-a no chão. Sing agarra a garota pela segunda vez e ameaça com uma faca, mas apenas vê lágrimas caindo de seus olhos. Bonnie consegue encontrar o dinheiro dentro do carrinho, e eles pegam as moedas e se preparam para correr, mas Sing percebe a garota usando linguagem de sinais para se comunicar com ela e se dá conta de quem ela realmente é. A garota mostra a Sing o pirulito de anos atrás, e revela que ela era na verdade a garota muda que o personagem principal tentava salvar quando eram crianças. Ao descobrir a verdade, o homem se sente péssimo e joga o pirulito no chão antes de fugir. Antes que Sing pudesse refletir sobre seus erros, ela é levado pelos gangsters e levado até o irmão Sun, que lhe diz que agora ele faz parte da gangue e lhe dá uma nova missão. Porque ele tem um talento especial para desbloquear o homem é levado a um hospital psiquiátrico e os conselheiros lhe dizem para libertar um assassino que está preso na parte mais profunda do prédio. Sing corre em direção ao hospital e consegue entrar, eventualmente chegando no subsolo, onde o corredor está cheio de sapos. Ela abre a fechadura e abre a porta de metal, apenas para ver um velho sentado no vaso sanitário. Eles trazem a pessoa de volta, e os gangsters têm dificuldade em acreditar que este é o lendário assassino que se chama Besta. O conselheiro explica que seu líder quer que o homem mate duas pessoas, e está disposto a pagar qualquer coisa, mas duvida que o velho seja realmente a pessoa certa. O gangster saca uma arma e aponta para o homem, mas ele rapidamente tira a arma e aponta para sua própria cabeça. O homem puxa o gatilho e atira, mas incrivelmente, ele é capaz de pegar a bala usando apenas 2 dedos, enquanto todos assistem maravilhados. A besta se vira em direção às paredes e pisa no chão usando um poder incrível, abrindo um buraco gigante pela sala enquanto todos no cassino correm para salvar suas vidas. O assassino salta para a frente e vê os adversários à sua espera ao lado da mesa, que acaba por ser a senhoria e o senhorio, vindo aqui para destruir a gangue da lâmina do machado para sempre. O casal mostra aos gangsters o sino do funeral que trouxeram de presente, fazendo com que o irmão Sun grite de raiva com eles. A mulher chuta o assassino por baixo, partindo a mesa ao meio, enquanto o marido chuta o homem diretamente no rosto, mas eles não conseguem mover a fera de forma alguma. Os dois se reagrupam e pulam em direção ao inimigo, atacando com seus esforços combinados, mas são rapidamente repelidos e lançados no ar.
O assassino começa a golpear o marido com uma velocidade incrível, enquanto o homem tenta desesperadamente escapar dos socos, mas falhando no último momento e é jogado em direção às paredes. A mulher começa a voar usando sua técnica de gritar, enviando uma onda de choque que derruba tudo, mas só consegue empurrar o inimigo um pouco para trás. O assassino ri de seus esforços e começa a atacar a mulher sem piedade, mandando-a para o outro lado da sala. Vendo que o oponente é muito mais poderoso, a dona da casa vai até o sino gigante que trouxeram e o acerta no topo com força imensa, quebrando um metal gigante. A mulher transforma o sino em um amplificador enorme e começa a usar o rugido de seu leão, enviando uma onda de choque enorme para o inimigo enquanto destrói tudo à vista. O ataque foi tão poderoso que envia a besta voando para trás ao lado de todo o resto, enquanto gera um tornado dentro do prédio que o destrói em toda a sala. Surpreendentemente, o assassino foi capaz de sobreviver enquanto rasteja no chão, mas o casal pula e se prepara para disparar um segundo tiro. No entanto, o inimigo rapidamente admite a derrota e implora por misericórdia, mas quando o casal baixa a guarda, o homem os ataca com as adagas de flores e os esfaqueia no estômago. Os três ficam rapidamente presos em um impasse enquanto lutam para atacar os pontos fracos do oponente. O líder da gangue vê isso e imediatamente diz a Sing para bater na cabeça do casal usando um bastão de madeira. O protagonista hesita em atacar. Nesse momento, com a consciência despertada, ela usou o martelo para atacar o líder. Acaba por decidir acertar o assassino bem na cabeça, fazendo com que o homem se libertasse em uma onda de fúria que joga o casal para longe. Personagem no chão e soca o rosto do homem com raiva, batendo sua cabeça no chão. No entanto, a fera rapidamente percebe algo errado e vê que o casal desapareceu, e percebe que eles levaram Sing com eles também. O líder da gangue ficou com raiva e repreendeu o homem. O assassino dá um tapa nele, fazendo com que sua cabeça gire 360 graus, morrendo no local. O casal leva o homem de volta ao Vale do Pigsti e tenta ajudá-lo usando ervas medicinais e curativos, mas fica surpreso ao ver que Sing de alguma forma ainda está vivo, mesmo depois de sofrer tantos danos. Eles especulam que a única maneira de o personagem principal não estar morto deve ser porque os danos realmente despertaram os poderes ocultos do homem. Ao mesmo tempo, os gangsters chegam ao Vale Pigsti que está completamente abandonado pelos residentes, e a besta encontra os restos de bandagens onde parece que um casulo gigante foi chocado. Sing ajudou o casal ferido a se deitar e descansar. Os socos do assassino acidentalmente liberaram o poder latente de Sing, um gênio das artes marciais. Os gangsters saem dos prédios, e o assassino fica surpreso ao ver que Sing ainda está vivo, mesmo depois de ser espancado até quase a morte. A multidão ataca o personagem principal e tenta matá-lo usando suas armas, mas seus ataques são rapidamente evitados quando Sing os joga no ar com poucos esforços. Ele chuta os gangsters pelo campo enquanto eles pousam na plataforma inferior. Os criminosos tentam cercar o lutador e atacá-lo todos juntos, mas Sing demonstra habilidades sobre-humanas e começa a chutar os homens através dos edifícios. Os gangsters tentam escapar e correr em direção à fera, mas são derrotados rapidamente um a um, acabando por deixar Sing e o assassino ainda de pé. O assassino desafiou Sing e afirmou ter dado a ele 3 movimentos. O personagem principal dá um soco no rosto do inimigo e chuta-o no estômago, fazendo com que o oponente voe para o chão, mas fica surpreso ao ver que o homem quase não sofreu os ferimentos dos ataques furiosos. Ele então tenta atacar o inimigo usando uma saraivada de socos, mas os golpes são rapidamente interrompidos pelo oponente, já que o velho consegue pegar as mãos que voam. Sing pisa nos pés do homem, fazendo-o gritar de agonia. Ela então prossegue com um chute devastador que joga o homem no chão e o acerta no campo. O assassino decide mudar de técnica e começa a imitar um sapo enquanto ele se deita no chão. O homem se lança em direção ao Sing com uma velocidade incrível e o arremessa contra o prédio, batendo nas paredes. O herói tenta correr para terrenos mais altos enquanto pula pelo chão, mas a besta se fixa em seus movimentos e se lança contra o homem, mandando-o para o céu. O ataque foi tão poderoso que Sing desapareceu na atmosfera. O homem continua voando para fora, mas eventualmente diminui a velocidade conforme recupera o controle sobre seu impulso e olha para o céu, onde vê um Buda gigante formado pelas nuvens. Sing fecha as palmas das mãos e começa a voar para baixo, ganhando uma velocidade incrível enquanto avança em direção à besta. As palmas das mãos do homem começam a pegar fogo e as chamas rapidamente envolvem todo o seu corpo.
O assassino sente algo errado ao sentir a imensa pressão vindo do céu e ver o que parece ser um meteorito caindo em sua direção. Singh usa a técnica da palma budista, que cria uma cratera gigantesca sobre o oponente, esmagando com a enorme gravidade de cima. A besta rapidamente implora por misericórdia e Singh recua o ataque enquanto voa pelo céu. Assim como antes, o assassino tenta emboscar o personagem principal usando a mesma adaga, mas Singh rapidamente se opõe e ataca bem atrás do homem, quebrando todo o edifício no processo. Depois de ver a incrível diferença de poder entre os dois, o assassino se rende e se ajoelha diante do Singh, finalmente admitindo a derrota como nunca antes. Às vezes mais tarde, a sorveteira empurra seu carrinho pela rua e vê uma loja de doces recém-inaugurada na cidade. Ela vai até a frente e vê que Bonnie agora está trabalhando como ajudante para a loja. Singh percebe a garota na hora e rapidamente vai até ela enquanto sorri para o amigo. A garota retribui o calor ao ver que Singh finalmente se tornou seu verdadeiro eu. Eles começam a se lembrar de como eram quando se viram pela primeira vez, e o Singh dá as boas-vindas à garota na loja com alegria. Obrigado por assistir o vídeo. Se você achar interessante, pressione o botão de inscrição e deixe seus comentários. Olá e até os próximos vídeos.